Bateu na janela de casa, caiu, achei o passarinho no chão. O que que eu faço? Ou seja, um passarinho conseguiu mudar a vida de todos os passarinhos da ilha. Olha o que uma pepinha fez você se tornar bióloga, né? Nesse caso foi uma apreensão de maus tratos, 9 delas foi de apreensão. Caramba! Mas era... A gente não é a favor que a pessoa compre um papagaio. Ah, isso a gente precisa falar demais. Um papagaio tem uma inteligência de uma criança de 4 anos. Imagina esse bicho numa gaiola minúscula assim, ó. Dependendo de alguns adultos também, não queria Quer falar. cuidar? Adote simbolicamente uma ave em alguma instituição, a gente fala. Isso é bacana, né? Adote simbolicamente. Você tem gente aqui que adota aves Eu aqui? tenho. Bem-vindos a mais um de Papo Cheio. Eu sou o Gabriel Lúcio e esse é o podcast que a gente conversa com protetores da natureza. Hoje a gente vai falar com a Silvana Davino, da ASM Cambaquara, área de soltura monitorada. Ela recebe os papagaios moleiros, as tiribas, os tucanos e depois devolve eles para a natureza. Um trabalho muito bacana. Então pega teu cafezinho porque essa conversa está muito legal. E me diz aí o que você achou. Se inscreve nesse canal porque todo sábado vai estar saindo novos episódios de conversas desse tipo tão legais com protetores da natureza. Um grande abraço, espero que vocês gostem. Vamos lá? Gente, bem-vindos a mais um Papo Cheio. Esse episódio vai ter vários papagaios moleiros gritando no fundo, só que daí vocês têm que achar isso um privilégio, porque aqui é um dos únicos lugares do mundo que tem muitos papagaios moleiros. E eu vou conversar hoje com a Silvana Davino. Tudo bem com você? Muito obrigado por me receber, querida. Tudo bem, Lúcio. Bem-vindo. Prazer ter você aqui com a gente. A gente já se conhece, eu já vim aqui, já passei uns dias aqui, mas eu queria que você falasse pra gente aonde que a gente está, especificamente esse cenário aqui. Né? Tem uma gaiolona atrás. Esse é o maior viveiro que a gente tem, que é o de treino de voo dos papagaios moleiros, né? Ele tem uma extensão de 12 metros por 4 de altura e 4 de largura. Então é aqui onde a gente faz o treino para ver se eles estão aptos para soltura. Treino para poder soltar. Em geral, os papagaios demoram muito para reabilitar. É uma das espécies mais difíceis de reabilitar. Então, em média, é de 6 meses a 2 anos, pelo menos, né? Para reabilitar o papagaio moleiro. Então, pessoal que está sem contexto nenhum, aqui é a ASM Cambaquara, né? É uma área de soltura monitorada, onde a Silvana e a equipe dela recebem psitacídeos, né? Psitacídeos, toda a família dos psitacídeos que tem em Ilhabela. E dos ranfastídeos, que são a parte dos tucanos e araçaris. Então são os bichinhos, eles vêm machucados para reabilitação ou vêm de apreensão ilegal. Isso. E aqui é um lugar onde eles são reabilitados para poderem voltar para a natureza. Exatamente. Só para você ter uma ideia, esse ano a gente recebeu 36 papagaios ao longo desses meses. E a maioria aqui, o maior problema que a gente está tendo hoje é colisão em vidros, nas janelas de vidro, e predação de cães e gatos. Tá? Então, desses 36, eu poderia dizer que 30 foram colisões e 6 mordidas de cão e gato. Às vezes ele está num pomar se alimentando, aí ele dá um voo mais baixo. A apreensão está sendo mais raro? A apreensão é menos aqui na Ilhabela. Não é tão constante, porque a gente só recebe aves de Ilhabela, do próprio município, não vem de fora, né? O fato de ser uma ilha, uma questão de capacidade de carga, que a gente fala, a quantidade de bichos que tem que ter estabilizado, né, ecologicamente, então a gente não recebe animais de fora, só os daqui. Inclusive tem um tia-sangue ali, acabou de voar. A gente soltou ele hoje, aquele indivíduo lá. Pode ser. Pode ser. Ou pode a gente tem muitos, né? Aqui a gente tem uma mata e a gente mantém 4, 5 comedouros externos diariamente com frutas e sementes. Então, quando a gente faz uma soltura, eles têm essa estrutura de alimentação para poder, aos poucos, irem retornando à natureza. Hoje rolou. Hoje a gente está aqui porque está rolando o Bird Week em Ilhabela.
E faz parte da programação a soltura das tiribas. As tiribas, a gente falou do psitacídeo, né? Psitacídio eu aprendi aqui. É a família dos papagaios, a gente fala a família do que tem bico torto. Do que tem bico torto. Papagaio, periquito, arara, toda essa turma. E foi uma soltura diferente, porque você abre e elas não saem. Elas vão indo devagarzinho no tempo delas. Mas conta pra gente como que foi essa ideia da soltura. Elas já iam soltar mesmo nessa época do ano? Sim, sim. Nesse caso foi uma apreensão de maus tratos, 9 delas foi de apreensão. Caramba! Mas era uma apreensão. Não pode ter esses bichos. Não pode ter, além de estava um cativeiro irregular, tinha condições de maus tratos, ou seja, eles estavam numa gaiola pequena, 9 tiribas, sem puleiro, com condições muito sujas a gaiola. Então hoje a gente soltou 15 tiribas, algumas que estavam em reabilitação já com a gente, ou estava com a asa cortada, ou na época não estava bem para ser solta, então a gente segurou mais tempo, e hoje a gente conseguiu soltar 15. E como nós estamos na semana da Bird Week, que é a 6ª edição aqui na ilha, a gente incluiu essa programação para as pessoas que não são do meio, né, no meio da biologia, de veterinária, que estão, como eu, nesse dia a dia, né, com isso, tivessem a oportunidade de conhecer. E as pessoas ficaram maravilhadas, né? Elas no final vieram me agradecer, muitas pessoas se emocionam, choram quando vê a soltura. Então, enquanto todo mundo está filmando a soltura, eu gosto de filmar as pessoas. As pessoas. A reação das pessoas esperando a soltura, né? Porque os olhinhos brilhando. Os olhinhos brilhando, para mim, assim, é o que motiva, né? A gente fica muito satisfeita em ver que a gente tem conseguido fazer um pouquinho de diferença aí nesse trabalho de formiguinha. E eu vejo que você está muito atrelada com a questão de educação ambiental mesmo, porque nesse Bird Week mesmo vocês estão indo para as escolas, né, não sei se todos os dias, mas eu vi que tá cheio, lotado ali de saídas. Isso dentro da programação da Bird Week, a gente faz educação ambiental, mas fora da programação, durante o ano inteiro, a gente faz trabalho nas escolas de educação ambiental com crianças de todas as idades, a gente faz com idosos, fomos na APAI também, fizemos trabalho com eles. Agora vão vir as mães dos filhos das crianças da APAI, vão vir conhecer. É a base, né? A gente fala, educação ambiental é a base de tudo, porque não adianta eu cuidar 1, 2 anos de um papagaio, prepará-lo para a soltura, na hora que eu solto, ele voa 1 quilômetro e a pessoa pega e põe na gaiola. Então não faz o menor sentido todo esse trabalho, né? A gente faz também educação ambiental no entorno, nos bairros próximos. É porque você solta aqui, eles acabam ficando por aqui ou eles dão umas andadas, os bichos que são soltos aqui? É variável. Os que são bem selvagens, eu acredito que eles retornam para a região deles, do bairro que eles estavam acostumados. Os que estavam mais mansos, eles ficam um período maior aqui pelo entorno. Mas assim que forma... Por isso que a gente sempre solta em bando. Em bando, como eles são gregários, a gente sempre tenta formar um grupo. Gregário é isso? Gregário que ficam juntos, né? Vivem em bando. Então, aí ó. Esse daí é um dos mansos. É um dos mansos. Que foi uma entrega voluntária. Ele fala... Ele fazia barulho de Nextel e latia, né? Agora ele parou de latir, mas ele continua uns barulhinhos aí de Nextel e tal. Ele já foi solto, não deu muito certo, a gente recapturou. Mas não que não é porque ele fala, não tem problema nenhum falar. É mais ele fazer grupo, né? Formar um grupo com outros e se sentir apto para seguir. Já aconteceu hoje, uma tiriba que foi solta já voltou para a reabilitação, porque ela é muito sociável com o ser humano. Muito sociável. Então, a gente, antes da soltura, a gente captura todos os indivíduos, faz uma avaliação, e a gente viu que esse estava super manso, mas a gente falou, vamos soltar para ver. Mas a gente já viu na hora, né, que soltou, que teve que recapturar. Já foi pra cima do pessoal, já ficou no ombro de todo mundo. E aí, assim, é gostoso, é divertido,
mas fatalmente ele poderá ir para uma gaiola de alguém que não tem essa visão. Né? Então, digamos assim, é tentador até pra gente querer ficar brincando de pet com ele. A gente sabe que não pode, que a gente está incentivando. Mas tem algumas técnicas, né, que o Patrick estava falando de chacoalhar a latinha. Eu que mostrei aquela hora, né? Você mesmo. Foi eu que mostrei, né, na hora que eu fui apresentar. Então, tem várias técnicas. Esse barulho é de pica-pau, hein? Aqui, gente, aqui tem muito bicho. Não, é uma alma de gato. Olha lá em cima ele. Que lindo. É alma de gato. Ai, que belezinha. Legal, né? Ele come inseto, alma de gato. Vocês vão ter que vir para cá. Mas aqui não é aberto ao público, né? Não, aqui não é aberto a visitação. Só são visitas técnicas, como hoje, de soltura, que é a oportunidade do público leigo conhecer, ou escolas, ou... precisa estar atrelado ao projeto de alguma maneira. Ao projeto, a gente agenda, né, horários, mas não é aberto ao público em geral. Né? Porque é uma área... combate o propósito, né? Porque se você quer que os animais... fique longe dos humanos, né? Que não tenha essa aproximação, é uma preparação que, inclusive, uma das técnicas é a aversão a humanos. Então, o que a gente considera? A hora que a gente coloca nesse viveiro aqui de pré-treino é identificar alimentos, ter medo de predador. Predadores podem ser tanto um gavião, predadores naturais, como os domésticos, ter medo de cão e gato. Saber voar muito bem. Então aqui a gente faz eles treinarem voo, eles têm que ter uma musculatura bastante forte, porque solto, eu posso falar? Quando eles estiverem soltos, eles vão voar 20, 30 quilômetros por dia e ter medo de humanos, né? Então, o que a gente faz? Durante a primavera, verão, a gente coleta alimentos na natureza, alimentos que eles vão encontrar e oferece para eles. Sementinha de guaricanga. Semente, a castanha da praia, semente de imbaúba, até a leucena, que é uma árvore exótica, mas hoje eles estão acostumados a comer. A gente oferece para quando eles forem soltos, eles conseguirem identificar na mata. Né? Então, isso é uma das técnicas. E aqui é a avaliação. Se a gente vê que ele não está voando bem, ele é retirado e não vai para a soltura. Ele quer o quê? Ele está se comunicando com os outros que estão fora, né? Exatamente. A gente, vem vários, né? A gente tem um pé de mexerica aqui e eles comem justamente a sementinha. E quando esse pé de mexerica carrega, vem de 8 a 12 papagaios moleiros e misto. Os nossos, que a gente sempre põe uma anilha, né, que é um anel no pé, onde ele tem um número individual, então a gente reconhece quem é o indivíduo, e aí vem os selvagens e vem os que a gente soltou também. É um papagaio muito bonito. Ele é o maior papagaio do Brasil, não é? E aqui em Ilhabela tem até o pássaro símbolo da cidade, não é? Isso mesmo. Tem muito, e é muito difícil encontrar ele já no continente. É assim. As tiribas a gente até encontra, eu vi lá em Caraguá, umas tiribinhas aqui, umas tiribinhas lá. Tiribinha já tem vários pontos, né? Mas agora, o papagaio moleiro, ele é criticamente ameaçado de extinção no estado de São Paulo. Então ele tem duas populações bem definidas, uma assim na região da Mata Atlântica e outra na Amazônia. Na Amazônia tem bastante, tá? Mas aqui tem pouco. Mas na Ilhabela a gente tem esse privilégio, a gente tem muito papagaio aqui, né? E justamente quando a gente fala que é criticamente ameaçado de extinção, as pessoas da ilha falam, não é possível, na minha casa eu vejo todo dia passando. Então a gente tem esse privilégio e tem que ter esse cuidado, porque o passo de estar ameaçado de extinção a chegar na extinção é muito rápido, principalmente porque a causa principal é o avanço, né, da especulação imobiliária, né? Então isso, às vezes a gente vê uma árvore seca e fala, tá morta, eu vou cortar, e é justamente local de ninho. Então, a dificuldade de achar um tronco grande para o papagaio fazer ninho
isso faz com que essa espécie Que de a espécie- psitacídeos, eles não fazem o ninho, né? não, eles precisam acham de já um buraco no tronco e depois eles dão uma aberturinha maior, tal, mas eles já encontram esse buraco. É por isso até que as tiribas, elas usam bastante ninho de pica-pau, por exemplo. Sim, qualquer né? buraco. Qualquer buraco. A gente está com um projeto de colocação de caixas-ninhos. Aqui a gente tem uma aqui e outra lá em cima. Aham. Então a gente espalhou em vários pontos 6 caixas-ninhos, que são caixas, né, de ninho artificial, para ajudar caso eles não encontrem local para nidificar. E o problema também de chegar à extinção facilmente é o tempo que eles demoram. Eles demoram 5 anos para começar a época reprodutiva deles, né? Então é um tempo considerável, né? Só depois de 5 anos que eles vão começar a se reproduzir. Depois que eles nascem. É. E daí depois é anualmente. Tá entrando Pode na época, né? entrando na época, a gente fala primavera, verão, é love's in the air, né? A gente começa a ver os passarinhos namorando, aí depois Eu eles registrei as tiribas lá. conseguiu registrar, aí eles dão uma sumida, é a hora que eles estão no ninho, cuidando dos filhotes, e aí vai chegar janeiro, fevereiro, depende do ano, eles chuva de começam a passarinho. sair com os filhotes. E os filhotes de papagaio andam com os pais durante 1 ano. Eles são praticamente adultos e estão com eles. Que bacana. É. E tem essa questão de comportamento que eles são muito parceiros, não são? Eles São. têm parceiros para a vida inteira. É. É uma... Eles formam eles, né, formam o casal, a gente fala monogamia, né, que escolhe um parceiro para a vida toda, e assim acontece mesmo, né. Eu acredito assim que quando um deles morra, né, caso aconteça alguma, eu acho que eles podem formar outro par, porque a própria natureza, né, diria que para preservar a espécie é interessante que isso aconteça, mas eles cuidam dos filhotes juntos. Mas você tem aqui um casal que ele é 2 machos, não tem? Tenho. Isso acontece também, né? Acontece, e assim eu falo, não foi falta de opção, porque era um viveiro com vários papagaios, né, fêmeas e machos, e eles são em 2 machos, eles se escolheram para ficar juntos. E ficam lá. E tinha também 2 fêmeas aqui. Daí, a parceria vai além da reprodução sexual, Vai então. além da A reprodução. busca de alimento, segurança. É. Tem toda essa questão. Eu acho fantástico. Cara, que da hora. E aqui a gente tá falando que é uma área de estrutura monitorada. E é uma ONG, né? É uma ONG. Nós somos uma instituição sem fins E lucrativos. você é a diretora da ONG. É, Qual que é eu sou a responsável técnica. Responsável técnica, acúmulo de função. Responsável técnica, né? Porque tudo isso é registrado, né? Pela Secretaria do Estado de Meio Ambiente. Então a gente começou a história com um periquitinho verde que caiu no portão, isso em 2008. Esse som já é gavião, daqui a pouco fica... Agora eles ficam todos em silêncio. Ninguém existe na frente de um gavião. Isso que eu ia perguntar, como que você começa um trabalho desse tamanho, né? Você começou porque teve um pontapé. Teve um Aconteceu alguma pontapé, coisa. eu jamais pensei em cuidar de aves, mas aí esse periquitinho em 2008 caiu, eu comecei a cuidar, não entendia nada, e eu comecei a estudar sozinha, meio autodidata, fui atrás, veterinários e tal, até que eu comecei a encontrar pessoas que faziam isso e fui estudar biologia, né? Então me formei em biologia e hoje já estamos oficialmente há 10 anos, né? Em 2014 saiu a nossa licença. Então a gente recebe animais da Polícia Ambiental, a gente recebe do Parque Estadual, direto de munícipe, da clínica do Dr. Denis. E esse periquitinho que saiu, que caiu, é a Pepa. É a Pepa. A Pepa, eu pintei a Pepa Sim. aqui na entrada, conheço Sim. a história da Pepa já, mas eu acho que eu contei, inclusive essa história é um dos motivos pelo qual existe esse podcast, porque eu fiquei fascinado pela história da Pepa, e eu sempre uso de exemplo as pessoas, eu falo assim, um passarinho mudou a vida de uma pessoa, e daí essa pessoa está mudando a vida dos passarinhos de uma ilha inteira,
Ou seja, um passarinho conseguiu mudar a vida de todos os passarinhos da ilha. É Assim, verdade. é incrível o efeito dominó. Mas eu tinha 1 minuto e meio para contar esse vídeo no Instagram, contar essa história num vídeo. E daí eu acho que falta você contar essa história. Então eu queria que você contasse para mim, porque ela é cheia de partes e momentos, né? Você achou a Pepa. Achei a Pepa no portão com a asinha quebrada. Nunca mais voou. Não, nunca mais voou. Só um adendo que eu acho muito legal, que você coloca tala na asa do papagaio, do periquitinho, e tem periquitinhos que conseguem voltar, tem periquitinhos Tem que alguns não. que conseguem. Na verdade, a gente tem um veterinário especializado em São Paulo, que a gente leva, que é o Dr. André Grespan, na clínica White Pet, parceirão nosso. Então, quando tem fratura, a gente corre para lá. E aí tem horas que é possível fazer uma cirurgia, coloca até pino, né, talas e tal, e alguns se recuperam, outros não, né. No caso da Pepa, era uma multifraturas, não tinha jeito. como se recuperar. Mas você fez um comentário, né, da transformação, e quando eu me formei, né, que eu avisei minha mãe, ela falou: parabéns, minha filha, olha o que uma pepinha fez você se tornar bióloga, né, e aquilo me tocou, assim, que nem agora você falou, né, dessa transformação toda do que foi encontrar esse periquito e o que hoje eles estão se beneficiando desse momento, né, e realmente foi assim mesmo. A história da Pepa, ela não podia voar, fizemos um viveirinho para ela, tal, só que veio um outro periquito que se encantou com ela, né, que depois a gente deu o nome de Kiwi. E aí eu falei, não, mas para colocar o Kiwi que voa num viveiro, não podemos fazer isso, né, de cortar a liberdade dele. E aí a gente conseguiu criar um viveiro com um cano e com puleiros afastados e uma parte de vidro onde ela não poderia se agarrar para chegar perto da saída. E então, que nesse viveiro, o Kiwi, que era o macho, podia sair e entrar quando ele quisesse, e a Pepa ficava lá. A gente colocou ninho, tudo para ela lá, e eles começaram a se reproduzir. Eles viveram 8 anos juntos, tiveram em torno de 60 filhotes, todos saudáveis, tiveram em torno de umas 13 crias, e toda vez o Kiwi saía todo dia. E saía, depois que nasciam os filhotes iam saindo com ele. E alguns voltavam, alguns não. Iam, mas o Kiwi, durante 8 anos, religiosamente, ele saía e voltava todos os dias. Depois de 8 anos, ele sumiu. Uhum. Aí ele sumiu e tinha outros periquitinhos que conviveram com ela, por isso que eu falo que quando tem a morte, pode ser que eles arrumem outro parceiro, porque ela arrumou outro parceiro, né? Ficou mais 2 anos com ele, teve filhotes também, mas infelizmente ela morreu com 10 anos de existência. Ela ficou doente e ela morreu, né? E aí... 10 anos com vocês. 10 anos comigo. A idade dela mesmo? A gente não sabia. E quanto que vive? Mas em geral... ela poderia ter vivido mais, sim, é que ela ficou doente e não conseguimos, a gente levou para o veterinário, levamos para o veterinário, mas não conseguimos salvar. Essa espécie viveria de 15 a 20 anos. Então viveu uma vida cheia ali. Uma vida plena, deixou descendentes até. Pra caramba. E me deu esse amor, né, por as aves. E daí, em determinado momento, nesse meio tempo, você começou a estudar, nesse meio desses 8 anos, para mim entender a sequência de eventos. Sim. Né? Você fez o viveiro dela, beleza. Passou 1 ano, 2 anos, você falou assim, eu acho que é isso. Já estava pesquisando, então. Aí, depois de 4 anos, eu comecei a fazer um viveiro enorme para ela, só para ela e para o Kiwi. E aí, nesse meio tempo, caiu, depois de 4 anos, caiu um papagaio aqui, que é o Tunico, que você também fez a pintura dele. Aí eu comecei a cuidar. Depois de 1 mês, caiu um segundo papagaio. Eu falei, que é isso, chuva de papagaio aqui, né?
E aí esse viveiro grande a gente acabou colocando os papagaios. E aí quando você começa a cuidar de um, dois, quando alguém fala, achei um papagaio, todo mundo fala, tem aquela pessoa lá que está cuidando, aí o terceiro já trouxeram. E aí a coisa começou. Aí, O Tonico foi o primeiro moleiro. Foi o primeiro moleiro que veio. E ele era filhote ainda. Ele era filhote. Estava bastante debilitado, bico quebrado, estava doente. E aí a gente conseguiu salvar. E daí veio um mais zoado ainda e ele ajudou a cuidar. Ajudou, tem veio um vídeo muito bacaninha. Uma asa quebrada, ele tentando dar comida pro outro, um filhote cuidando do outro. Achei fantástico. Foi nesse momento que eu vi essa cena que eu realmente me emocionei. Eu falei, nossa, foi a hora que eu falei, é isso que eu vou fazer. E aí sim, o tempo todo pesquisando, tentando encontrar pessoas da área. No começo foi difícil, mas hoje eu tenho esse veterinário fantástico, o Grespan, e tenho o André Seidenberg, que é dessa ONG que aparece aí, da World Pet Trust, e que me ajuda muito, muito. Em vários momentos que eu pensei em desistir, eu sempre falo para ele, ele que me deu essa força de continuar. Existe uma dificuldade grande de você manter, eu acredito, um trabalho assim, uma ONG de resgate e reabilitação. Não é um negócio que as pessoas vão olhar e falar assim, isso dá para viver disso. Não, aqui é só gasto, né? Eu imagino, né? Só de fruta que você deve usar aqui. Aqui é só gasto, né? Mas eu nem estou dizendo de continuar no sentido financeiro, né? Que isso sempre é a primeira coisa. Foi difícil a gente começar a bancar tudo, construir esses viveiros que são caros. Mas eu digo emocionalmente. Emocionalmente eu falo que são picos de altos e baixos, porque às vezes você pega um papagaio, tenta de tudo e não consegue, sabe? Ele morre, né? E às vezes, que nem agora, quando faz soltura, é uma felicidade, né? De conseguir reabilitar e soltar. Mas emocionalmente é um sobe e desce muito grande. Às vezes você desiste, você fala, nossa, como eu estou sofrendo, né, por esse bicho não conseguir reabilitar, a gente tentou de tudo e não deu. Então, é mais nesse sentido mesmo, que esse veterinário, André Seidenberg, é um amigo meu, me ajuda sempre, e ele sempre me deu essa força aí. Mesmo distante, não está aqui sempre, mas estamos sempre em contato. Eu acompanhei um resgate, né? E ele tinha batido na parede. Na parede branca. Tapado esse moleiro. Porque, em geral, bate em vidro, mas em paredes brancas também. Mas eles são muito bravos, cara. E os selvagens mesmo, né, que não foram domesticados e tal. E eu não consegui acompanhar a soltura, mas acompanhei um voo, o treino de voo aqui, pra gente ter certeza que a gente poderia soltá-lo, né? E eu fiquei impressionado, assim, porque é uns bichos... Eles vivem muito, né? O papagaio, você falou 15 anos a tiriba. Você tem bastante tiribas aqui, porque a ilha tem bastante, né? E os moleiros vivem... papagaio, em média, 70, pode viver 70 anos, 80 anos. Né? Então é um negócio que... Né? Você tem quantos papagaios aqui? Quantos indivíduos tem aqui, você acha? Hoje deve estar em torno de uns 60. Papagaios? Não, indivíduos em geral, né? Entre tiribas e papagaios e tucanos. Papagaio aqui deve ter uns 35, 40 hoje, né? Que aqui tem uns 20 e poucos que se preparando para a soltura. Tem alguns jovens que chegaram esse ano que estão em outro viveiro e tem alguns que não voltam mais para a soltura. E esses que não voltam mais vão ficar até o fim da vida aqui. Até o fim Então você tem um compromisso eterno. Tem um compromisso eterno, mas eu também não sou nenhuma jovenzinha, então eu sei que tem um momento que a gente tem que já pensar em tudo isso. No legado, como que vai a Cambaquara, como é que vai ser a destinação desses que não voltam, como é que, né? O ideal, eu acredito, num futuro onde as pessoas, eu acredito que esteja melhorando, assim.
a consciência ambiental, tem bastante gente trabalhando para destruir, mas eu acho que tem bastante gente trabalhando para fazer dar certo. Eu acredito que em algum momento você vai achar um pupilo que dê continuidade. Que dê continuidade nesse trabalho aqui, porque se você leva esses moleiros talvez para um outro lugar que não seja na ilha, o que acontece com os próximos moleiros aqui da ilha, né? Então, a população está bem restabelecida aqui na ilha, a gente tem bastante, e agora a gente vai fazer o censo do papagaio moleiro. O censo do moleiro. Agora no dia 5. Vocês vão com pranchetinha fazer pergunta para eles? Vamos falar onde é que você mora, quantas televisões tem na casa, a sua casa tá nova, pintura boa, quantos banheiros. Nós vamos fazer o censo populacional. Como que faz o censo populacional? Então, nós vamos escolher 20 pontos em Ilhabela, vamos capacitar essas pessoas para saber como faz a contagem, e todos vão ser voluntários, e no mesmo dia, vão ser 2 dias, no dia 5 e 6 de outubro. No mesmo dia e horário, os 20 voluntários vão fazer essa contagem ao mesmo tempo. Né? E aí depois eles vão para um sistema. Por amostragem. Tia Preto? Aí vou. Né? 2 ali. Casalzinho. Faz uma amostragem, né? Não é da ilha inteira, é mais da parte urbanizada, mas já vai dar uma boa ideia. E mais do que fazer a contagem em si, a ideia é o engajamento das pessoas se envolverem e perceberem a importância dessa ave, não pela ave em si, mas por toda a parte ecológica, né, o ecossistema que funciona em função, porque eles são dispersores de semente, tem várias funções ecológicas, né, que se cumprem, né. E eu queria falar um pouco dos desafios que você enfrenta aqui, porque eu acredito que sejam muitos. E é muito louco você ficar vendo os passarinhos. Quando a gente está aqui mais tempo em silêncio, eles começam a não perceber a gente e começam a ter sua vida normal, né, voando por aí. Você para de passar pela mata e a mata começa a passar por você, né? Eu acho sensacional. Mas eu reparei que mesmo você só tendo essas 2 famílias que você atende, as pessoas vêm com problemas para você resolver, digamos assim. Fala assim, eu lembro que quando eu estava aqui da última vez, que a gente encontrou no parque, a gente não, né, mas eu estava no parque nesse momento, uma coruja que teve um problema de vista, e daí trouxeram, vamos lá levar para Silvana, mas a gente acaba acolhendo outras espécies porque não tem jeito, se não acolher, como falta muito centros de reabilitação em todo o Brasil, né, e no litoral norte que a gente está também não tem, a gente acaba acolhendo, né, rolinha, coruja, gavião, filhotinho de sanhaço, de bem-te-vi, né, tudo. Já apareceu um saruês aí? Saruê eu não pego, não, eu só pego aves. Só pega ave, mas aparece sempre. Aparece, o pessoal tenta, mas aí a gente tenta arrumar outros voluntários para cuidar, a gente não gosta de misturar mamífero com aves. É meio complicado. Do outro também, né? Também tem essa questão da predação, transmissão de doença, então a gente tenta... Mas hoje soltou um tietê-sangue, né? E o tietê-sangue é uma espécie que ela é muito arisca, muito arisca. Você vê um tietê-sangue assim, olha o tietê-sangue. Já foi. E daí... E em comedouros também, se você ficar observando, o tietê-sangue, a hora que ele vai no comedouro, sai todo mundo. Sai. Ele é bravão. E ele chega, come, vai embora, não fica... E aqui vê um tietê, que esse era um tietê de gaiola? Esse era um tietê de gaiola, manso, que vem no ombro das pessoas, né? E eu tinha na minha cabeça, porque alguém me falou que o tietê-sangue morria em gaiola, né? Não sobrevivia. Mas esse tem uma coloração, todo mundo notou que ela é mais clara do que um da natureza, provavelmente por falta de uma dieta adequada. Agora nós estamos suprindo, né? Agora ele começou já a cabeça a ficar mais vermelha, e assim que ele for trocando as penas, acho que já vai ficando mais vermelhinho. Mas é aquele mesmo indivíduo que eu conheci da outra vez? É aquele mesmo, que já teve uma outra soltura com ele, que ele ficou por aí também, né?
Ele voltou. Você acha que... Qual que é a sua aposta? Ah, ele vai voltar. Vai? Ele vai voltar. Tá muito domesticado. Muito. E a gente tem medo que alguém ponha na gaiola de novo, né? Apesar de ter anilha com o número do telefone nosso, uma numeração. Às vezes a pessoa liga, que nem agora, né? Essa tiriba, que era muito mansa, que a gente acabou de soltar. Aí o vizinho da frente já falou, ó, tem um periquitinho aqui e tal, vem pegar. Aí a gente já foi pegar e já colocou de volta no viveiro. Tem isso que eu ouvi falando aqui, que quando solta e ele volta, não é que deu errado. É que é parte do processo de reabilitação. Para a ave entender esse comportamento. Então ela não estava pronta, mas você precisa testar para ver se ela está pronta ou não. Às vezes a gente arrisca, né? Eu tenho um caso bem interessante, né? Essa tiriba, como eu te falei, a gente captura todas antes da soltura, faz uma avaliação, a gente viu que ela era mansa, mas a gente falou, vamos tentar. Não deu. Mas eu tenho casos de uma primeira soltura que eu fiz em 2016 de papagaio, que era um casal manso. Eles formaram o casal aqui, mas eles vieram de residências, os dois eram mansos. E eu falei, vamos soltar, não vamos soltar? Vamos tentar. Soltamos, mas não é que esse casal manso, né, falo manso entre aspas, reproduziu na natureza e trouxe o filhote aqui pra gente. Cuidar. Trouxe, aí eles apareceram nos comedouros e a gente reconheceu os pais porque a gente conseguiu, como eles eram mansos, a gente conseguia chegar relativamente próximo e vimos o número. Então a gente reconheceu os dois indivíduos e o filhote sem anilha, né, e fazendo aquele sonzinho de filhote, então eles trouxeram, isso foi super gratificante, saber que o papagaio manso reproduziu na natureza. É sucesso, né? Muito sucesso. E eles volta e meia estão voltando, né? Porque é uma ilha, então eles estão de passagem, assim. Então, como você disse, teve esse, mas tem uns tucanos de bico verde também, que sempre estão por aí. Tem. Em geral, quando a gente cuida de muito filhote, a gente fala que tem um imprint. Imprint é isso. Ele se acostuma com a pessoa que cuida, né? Então ela acaba não tendo medo do humano, né? Então quando a gente fez a última soltura de 15 papagaios e 3 tucanos, eram 3 tucanos que a gente cuidou de muito pequeno, porque o coqueiro onde eles tinham o ninho, numa ventania, caiu inteiro. E aí a gente teve que ficar com os filhotes. E ele tá por aí. Ele vem no comedouro e tal, mas ele conseguiu manter uma certa distância. Consegue ficar desaparecido uma semana, depois aparece. Então, assim, uma relação saudável. É uma relação saudável, né? Não vem muito próximo, eu acho que ele vai ter sucesso. Eu tenho, voltando um pouco na Pepa, nesses pássaros que mudam a nossa vida, né? Eu tenho uma experiência de uma tangará. Eu encontrei, eu estava fazendo um trabalho, não trabalhava com aves ainda, não pintava. Era artista, mas tentando sair do armário, tentando fazer a sociedade entender que eu gostava de arte e tal. Mas trabalhava instalando internet, na roça. Tava lá instalando, daí a dona de casa falou assim, ó, passarinho ali. E daí, tava terminando já a instalação, peguei o passarinho, ela tava com o bico enfiado no bico de cima e enfiado no bico de baixo. Como se ela tivesse batido em algum lugar e ter entrado assim. Sofrendo muito, parecia que tava quase morrendo já. Daí, eu sem saber o que fazer, tentamos dar um pouco de água ali, um pouco de coisa, e levei para minha casa, porque minha intenção era levar pro pessoal do parque, para eles, né, verem o que poderia ser feito. Daí o Santiago lá do Parque Padre Dória em Salesópolis, Parque Estadual Serra do Mar em Salesópolis, o Santiago me acolheu lá e falou assim, conseguimos tirar um bico de dentro do outro, né, demos de cara de dar uma gotinha de dipirona, e daí ficou em casa um dia, minhas irmãzinhas amassaram a amora, deram uma papinha de amora, ela conseguiu comer, já estava melhorzinho, já deu uns voozinhos dentro do quarto. No dia seguinte, o meu irmão, que é observador de aves, está se formando em biologia agora, monitor do parque também, foi soltar elas. Daí colocou dentro da caixinha lá, soltou o playback numa mata que ele sabia que tinha os tangarás. Os tangarás responderam, ela
Acordou na hora. Acordou e foi pros tangarás. E deu assim, caramba. Eu penso assim, pra ela deve ter sido uma experiência alienígena. É, Assim, né? Tipo, tá na nossa. mão de humanos, que é isso? Que coisa estranha. Mas pra mim, assim, foi um privilégio poder participar da vida do bichinho, né? E falar assim, caramba, era um indivíduo que ia morrer, com certeza, e, e não morreu. Teve a vida dele ali, dela, no caso, era uma fêmea toda verdinha, dei o nome de Esmeralda. E daí pintei ela. Tinha uma foto que a gente fez dela. Antes dela sair voando, o meu irmão, né, tirou as fotos e tal, fez um vídeo dela saindo voando. Pintei essa foto. Daí eu acho que a partir dela, assim, que deu um start, deu que eu querer começar a pintar passarinho, daí comecei a observar mais, comecei e tal. E realmente mudou a minha vida, assim. E eu lembro que eu tava muito perdido. Parecido com você. Tava muito perdida de quando a Pepa caiu e daí você começa e muda a nossa vida. Eu queria que... É uma coisa que acontece muito, as pessoas pegar passarinho que bateu na janela, então muitas vezes não vai ter uma Silvana para ligar. O que você recomenda a gente fazer num caso desse, de um passarinho no beija-flor? Acontece muito com beija-flor. Bateu na janela de casa, caiu, achei o passarinho no chão. O que eu faço? Então, a primeira coisa, quando as pessoas me procuram perguntando sobre isso, né, que às vezes está longe e tal, a gente fala, põe numa caixinha, tipo de papelão, tranquilinha, deixa ela num cantinho, sossegada, pode até pingar uma gotinha de água, que muitas vezes, num período, meia hora, no máximo em 2 horas, ela consegue se recuperar, e aí vai embora sozinha, né? Então ela mesmo fez a parte dela, a natureza e tal, né? Agora, se o caso é mais grave, aí... Se tem fratura é muito complicado, né? Aí só um veterinário mesmo poderia ajudar. E muitas vezes o que acontece, muitos resgates de sabiá e bem-te-vi, que já estão maiorzinho, mas não voa bem. A pessoa vê eles no chão e acha que está caído do ninho sem os pais, mas os pais dessas espécies estão por perto, porque eles estão ensinando a voar e a caçar. Uhum. Então, como o sabiá e o bem-te-vi também pegam minhoquinhas no chão, eles estão ensinando. E às vezes a gente, na boa vontade, vai lá, retira aquele animal dali, mas não tinha necessidade. Isso é uma das coisas que mais acontece. Pegar um jovem que está prestes a aprender a voar com os pais e se alimentar e a pessoa retira. Isso realmente é uma coisa... Interferiu, não tinha necessidade, né? O que eu já ouvi e já fiz, desse vai bater em mim, é colocar água corrente na cabecinha do bichinho, porque ele bateu, e daí, ai meu Deus, o que eu faço? Vamos colocar embaixo da torneira para dar uma acordada. Não é uma coisa ruim. Pensa que quando a gente bate também, a gente não põe gelo na cabeça. Eu também penso assim, inclusive um dos tratamentos para traumatismo craniano